projetos educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Mangaratiba e vou me auto-descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, louros, tenho olhos verdes, uso óculos de grau com armação marrom mesclada com dourado, estou com uma blusa preta, com alcinha fina, um cordão, não dá para ler, mas é o nome dos meus filhos, Pedro e Gabriel. Ao fundo, uma parede branca, do meu lado esquerdo, uma porta branca também. Ao meu lado direito, um móvel preto, com minhas plantinhas ali, uma planta vermelha com as folhas verde escura, outras penduradas. Então, eu dou as boas-vindas a todos novamente, agradeço a presença. E eu quero passar a palavra, antes de tudo, para a nossa secretária de Educação, Brena Maia, que se encontra aqui na sala. Brena? Olá, boa tarde a todos. Antes de tudo, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Brena, sou secretária de Educação, Esporte e Lazer de Mangaratiba. Sou uma mulher branca, loira, de cabelos lisos na altura do ombro. Estou usando uma regata preta e um crachá da Prefeitura de Mangaratiba. Atrás de mim tem uma persiana preta. E eu gostaria de dar uma boa tarde a todos. Dizer que eu fico muito feliz com essa iniciativa da Superintendência de Projetos de estar realizando esse seminário, com uma pauta tão importante. A Priscila me deu aqui um resumo do que seria o seminário, né, porque eu sempre peço mesmo, eu sou assim, né, eu falo o que eu peço para os meus colegas. E uma coisa que ela colocou aqui na colinha, eu achei muito legal. Ela colocou assim, que nós vamos discutir, né, sobre essas diferenças, mas que o termos aceitar e respeitar esforçam a ideia de tolerar a presença desses alunos na nossa unidade. E é realmente isso, né? Eu acho que é para a gente discutir, avaliar, trocar ideias, experiências, de que a gente tem que fazer realmente uma educação justa e igualitária para todos. Todos nós somos diferentes, para começar, né? E eu acho que isso que é muito bom, né? É normal ser diferente, é normal que todos nós tenhamos algum tipo de dificuldade, e nós estamos aqui para isso, para pensar como educadores, para que a gente possa ajudar essas pessoas, para nos ajudar, né? Não só ajudar os nossos alunos, não só pensar na questão da educação inclusiva, para nos ajudar a entender a sociedade, entender as pessoas. E é isso, a gente quer fazer uma educação cada vez mais humana, mais coerente. Que a gente falar de educação, dizer que a gente está dando oportunidade para todos, a gente precisa pensar realmente na questão das dificuldades, da inclusão, né? Porque aí a gente começa a ser mais coerente na nossa fala de educação. Muito obrigada a todos que se dispuseram a estar aqui participando, muito obrigada à equipe, muito obrigada a todos da Secretaria de Educação que abraçaram esse projeto e hoje estão aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada ao Alan, que hoje vai ser o nosso convidado, né, nosso palestrante. Muito obrigada pela parceria de sempre. Obrigado por estar sempre somando com a educação do nosso município. E é isso, a gente só consegue alcançar alguma coisa através de parceria, através de conversa, através de trocas de conhecimentos, de dúvidas, né? Muitos desafios nós temos na educação. E se não tivéssemos esses desafios, nós não seríamos educadores, né? Educador é muito isso, é correr atrás dos desafios e tentar sanar essas dificuldades que todos temos e sempre teremos. Mas nós estamos aqui buscando o melhor. Muito obrigada, que essa tarde seja uma tarde muito agradável para todos, tá? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, de falar em público, mas eu gostaria muito de agradecer tudo que vocês têm feito pela educação, a minha equipe toda que está aí, maravilhosa, a todos os convidados que estão participando. Muito obrigada por tudo.
Obrigada pela presença, Breno, e parabéns, atrasado novamente pelo aniversário. Nossa secretária ficou mais jovem ontem. Muito obrigada, tá bom? Dando continuidade. Virginiana. Eu também sou virginiana, Isso. Eu também fiz quinta-feira. Virginiana é muito detalhista. Muito, né? Isso traz um peso pra gente, né? Ser detalhista é o peso. Mas parabéns também, Alan. Obrigado. Pois é. É isso aí, gente. Então, vamos lá. É com imensa satisfação que eu apresento o primeiro seminário de Diferenças e Inclusão, Caminhos para uma Educação Democrática e Emancipatória, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, através da Superintendência de Projetos Educacionais, contando com o apoio, a amizade e a parceria do LEPED, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, da UFRRJ. O seminário tem como objetivo principal oportunizar momentos de reflexão e debate acerca do papel e função da escola, defendendo a educação democrática e emancipadora, valorizando as diferenças em todos os aspectos. Quando falamos em inclusão, não nos referimos apenas às pessoas com deficiência, mas todos que sofrem qualquer tipo de discriminação, seja por sua deficiência, raça, cor, sexo, religião, etc. É isso que o seminário traz. Nosso propósito é desconstruir preconceitos, ressignificando o papel da escola e do professor na formação dos sujeitos. E, assim, possibilitar novas falas e práticas balizadas nos direitos humanos e princípios democráticos. Nossa programação abrange as seguintes temáticas. Hoje nós temos o Alan Damasceno, com mediação da nossa amiga Alessandra Andrade, falando sobre inclusão em educação, para quê, para quem. Amanhã nós temos Priscila Bahia, falando sobre reexistência negra, feminina e quilombola, trazendo suas experiências de numa ex-direção de escola autodeclarada quilombola em Angra dos Reis. E aí, no dia 16, nós temos Ivan Mário e Cláudia Reis, falando sobre práticas pedagógicas antirracistas, antissexistas, anti-LGBTfóbicas, antimachistas, anticapacitistas. Nossos convidados são profissionais renomados, reconhecidos, e a gente tem grande honra e prazer de estar aqui trocando e aprendendo com eles. O nosso seminário não visa apenas a sensibilização, que nós educadores muito falamos, vamos sensibilizar, e não é só sensibilizar. Nós precisamos despertar, provocar, desestabilizar, para a gente reforçar o nosso olhar crítico, buscando quebrar paradigmas. Então, agradeço mais uma vez a Alan Damasceno por estar conosco aqui em mais um momento, e a gente quer mais e mais e mais, já falei para ele, eu quero a gente... pelo menos uma visita do Alan aqui na nossa cidade, que eu sei que ele adora. Eu passo a bola agora para minha amiga Alessandra Andrade, que vai conduzir essa conversa. Um beijo, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a professora Alessandra Andrade, vou me auto-descrever. Eu sou uma mulher branca, com cabelos tingidos de louro na altura do ombro, visto uma camisa rosa, uso óculos. Meu lado esquerdo, né, para mim aqui o lado esquerdo da tela tem uma cortina na cor bege na parede, um aparelho de ar-condicionado. Ao fundo tem uma parede com papel de parede na cor bege, um painel de madeira atrás de mim e do lado direito uma porta na cor branca. Eu inicio a minha fala agradecendo a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Mangaratiba, da qual eu tenho muita honra em fazer parte, sou professora do SES, e fui convidada, né, pela nossa queridíssima superintendente de projetos educacionais, a Priscila Vasconcelos, para mediar essa conversa com o professor Alan. Então, eu já deixo aqui registrado o meu agradecimento, parabenizo toda essa equipe. Vou tomar fôlego para apresentar o Alan.
o professor Dr. Alan Damasceno. A gente agradece mais uma vez essa parceria de longa data com a Secretaria Municipal de Educação de Mangaratiba. A gente sabe que você sempre nos atende prontamente. O professor Alan é mestre e doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense, com estágio pós-doutoral em educação na Universidade Federal do Paraná. É especialista em educação especial, professor associado do Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atua no programa de pós-graduação em educação, contextos contemporâneos e demandas populares do PPG-EDUC. Também no programa de pós-graduação em educação agrícola do PPGEA. Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, o LEPED. Seja muito bem-vindo, Alan, para mais esse bate-papo. Eu gostaria muito de ouvir você falar, porque você tem muito a contribuir com a educação de Mangaratiba, com a educação como um todo. Passo a bola para você, meu querido. Querida Alê, obrigado aí pela generosa apresentação. Agradecer a Priscila, a Brena, a equipe da Priscila. Eu estou olhando aqui, algumas imagens aparecem para mim, porque aqui no Google Meet algumas imagens, né, ficam aparecendo aqui das pessoas que estão com as câmeras abertas. E aí eu reconheço, porque a minha atuação no município de Mangaratiba já é de alguns anos, então é um município que eu tenho um profundo carinho, apreço pela comunidade, pelo município, enfim. E aí eu conheço muitas pessoas em Mangaratiba, né, para minha felicidade. Então olhar para vocês, me reconhecer em vocês, revê-los e revê-las, isso é muito bom. Quero parabenizar a iniciativa desse primeiro seminário. Eu acho que é um marco histórico. Em algum momento, Priscila, você e sua equipe, Dan, serão citados lá no futuro como esse marco histórico. Ou seja, né, você tem um seminário que traz como centralidade a discussão sobre a diversidade, sobre as diferenças na educação, na escola, num momento tão oportuno como esse, né, onde nós vivenciamos situações de absoluta barbárie em relação às diferenças humanas. Eu acho que é resistência. Além de formação, de um movimento formativo, instituinte, é resistência. Num cenário de muita negligência em relação à diversidade humana, né, e alienação da diversidade humana. Então, como sempre, Mangaratiba sai à frente no que se refere às discussões. Pelo menos eu tenho acompanhado, eu acompanho com maior proximidade o trabalho das redes aqui da Baixada Fluminense, mas com maior aproximação com a Costa Verde, embora a universidade em que eu atue fique localizada na Baixada, né? Seropédica é Baixada Fluminense. Mas fico feliz que Mangaratiba, mais uma vez, sai à frente no que se refere a promover discussões que tornam a escola cada vez mais humana, plural e democrática. Vou me auto-audiodescrever, porque penso que assim tornaremos esse espaço mais acessível, quiçá para outros interlocutores que talvez não estejam presentes nesse momento aqui, mas que demandam uma acessibilidade para que entendam quem são os interlocutores que aqui estão presentes. Então, o Alan é um homem branco, de cabelos bem curtos mesmo, que eu passei a máquina zero recentemente, há cerca de 2 meses. Tenho sobrancelhas pretas, grossas, olhos castanhos, barba preta, mas com muitos fios brancos, porque já estou na casa dos 40 e alguma coisa, completados esses dias, né? Eu visto uma blusa cinza, que parece que não aparece muito bem na imagem, mas o fundo é uma parede branca, com destaque na parte superior de um quadro que eu tenho aqui no meu quarto, algumas almofadas sobre um sofá-cama que eu tenho aqui no meu escritório, que eu me encontro no meu escritório, e aqui em destaque na minha imagem, na parte do meu pescoço, aqui na altura do pescoço, o encosto de cabeça de uma cadeira ortopédica telada que eu tenho. É preto, é retangular, é preto,
por conta de muitas horas, nesse mais de 1 ano e meio trabalhando remotamente, foi impossível não desenvolver problemas posturais, né? Então eu tô aqui cheio de problemas na L não sei das quantas, que eu não sei, só o meu ortopedista que sabe, L não sei o que, cheio de problema de coluna. Então, por conta de ficar muitas horas, às vezes mais de 12 horas sentado trabalhando no computador. Então eu tenho uma cadeira aqui ortopédica, que a imagem aparece aí só da parte do encosto da cabeça. Bom, vou agradecer a Dan pela oportunidade, Daniel, né, que eu chamo de Dan, porque a gente se conhece há muitos anos, pela generosidade de compartilhar as telas. Eu preparei algo bastante diferente para esse encontro, porque eu sabia que o público-alvo eram professores atuantes na escola, então eu tive uma preocupação em trazer um debate dentro da inclusão e educação para quem e para quem, com um diálogo da escola, para a escola e com a escola. Poderia falar sobre inclusão e educação sobre muitos aspectos, né? Mas eu acho que é interessante que a gente considere a especificidade do público-alvo. E o público-alvo desse debate aqui são professores da rede, que estão atuando nas escolas da rede municipal, né, de Mangaratiba. Então eu me preocupei em trazer um debate que vá ao encontro dos anseios, dos desejos, das provocações para quem está nesse momento na escola, né? Então, aí eu peço a Dan que, por favor, já inicie o compartilhamento. E aí o que eu faço? A partir da proposta de inclusão e educação para aqui, para quem, eu crio um subtítulo, né? Porque inclusão e educação para quem poderia nos apontar em muitas direções no que se refere a uma abordagem. Poderia falar sobre isso de muitas formas. E aí eu optei por fazer um subtítulo como se fosse um foco desse grande tema, inclusão e educação para quem e para quem, tá? Desafios de uma escola plural. Então eu vou falar da inclusão e educação para quem e para quem, mas focando nos desafios para que a gente pense a escola no sentido de torná-la cada vez mais acolhedora à pluralidade humana. Então eu subitemizei esse título com desafios de uma escola plural. Não sei se o Dan consegue jogar a imagem na tela toda, porque eu acho que senão fica muito pequeno para enxergar algumas partes. Você consegue, Dan, ampliar aí, tirar do modo, botar no modo apresentação? Ou só fica essa telinha mesmo do PowerPoint com os ícones pequenos? Dan, você está sem áudio. O teu áudio está desligado, Dan. Será que ele está sem áudio por estar apresentando? Não, é porque eu estava logado com os dois, estava tentando falar aqui pelo celular. Ah, tá. Eu vou tentar interromper aqui e compartilhar novamente de uma outra forma. Talvez eu consiga ampliar a tela inteira, tá? Porque vai ter, nessa primeira tela, as letras são grandes, mas vai ter tela que a letra vai ficar muito pequena, sabe? Se Sim. Ficar naquele modo, que não é o modo apresentação. Sim, vou tentar aqui, um momento. Sem problema. Nessa direção, então, qual foi a minha preocupação? Primeiro, eu me preocupei em, como eu disse, em trazer uma discussão que dialogue com as demandas da escola, né? Então eu estou pensando em educação básica, tá? Ensino fundamental, educação infantil, até o ensino médio, por que não, né? Até porque, pensando em educação básica, a gente contempla desde a educação infantil até o ensino médio. Embora as minhas preocupações tenham transitado muito na educação infantil e no ensino fundamental, né? Porque eu sei que são essas etapas da escolarização que são atendidas pelas escolas municipais das redes de ensino de maneira geral, né? Algumas redes ainda atendem ensino médio, mas de maneira geral é a educação infantil e é o ensino fundamental que as escolas municipais das redes aqui do Rio de Janeiro que são as responsáveis, né? Tirando uma escola ou outra estadual que ainda é municipalizada, mas são poucas. Então eu me preocupei em trazer discussões que concentrem-se nessas duas etapas, né, da escolarização, né, que constituem a educação básica. E aí eu vou discutir com vocês, então, como é que a gente torna a escola plural. Porque se pensar numa escola para as diferenças, e numa escola que atenda às diferentes demandas, a gente tem que pensar em como tornar a escola plural. E aí eu vou apresentando para vocês, ao longo das telas, algumas experiências de pesquisa. O que as pesquisas
tem nos revelado sobre possibilidades para tornar a escola cada vez mais plural, democrática, acolhedora e humanizada. A tela continuou da maneira como estava antes, né? Não vai, não é isso? Não tem problema. Deixemos assim, é o que é possível. Passa só então para a próxima tela para mim, tá? Isso, mas não ficou tão pequeno. Não ficou tão pequeno. Vocês conseguem enxergar bem, né? Então aí eu inicialmente quero construir com vocês um roteiro, né? O que é esse roteiro? A minha fala, ela vai transitar por 4 dimensões, né? Então, de que escola plural falamos, né? Ou, como eu estou provocando aqui, de que escola plural não falamos, porque esse é um debate que muitas vezes é invisibilizado, é negligenciado, é alienado intencionalmente, uma vez que a gente vai perceber em instantes, né, a partir das nossas análises, que a diferença humana muitas vezes é tomada como um elemento para a hierarquização das subjetividades, traduzindo o diferente, o que poderia nos fascinar, de maneira geral, nos causa estranhamento, né? E ao nos causar um estranhamento, isso provoca um distanciamento, né? Porque tudo aquilo que é diferente, de maneira geral, analisando à luz da psicologia, né, pode nos causar, né, uma certa, digamos, um certo afastamento, né? Porque não gera um termo que nós usamos com muita recorrência, a familiaridade, né? Aquilo que não me é familiar, que não me é conhecido, pode me causar um estranhamento. Bom, e aí, um segundo momento, eu vou discutir com vocês que escola é esta que a gente está falando, né? Então, se é inclusão e educação para quê, então que escola é essa, né? Qual é a escola que a gente está falando, que a gente deseja nesse cenário de tantas contradições, tensões, desafios, né? No terceiro momento, eu vou apontar, se é possível apontar, e existem, né? Que avanços nós temos identificado nos últimos anos e obviamente, é um processo muito contraditório. Existem avanços, mas também existem resistências a esses avanços, né? E que configurariam retrocessos. Mas, indubitavelmente, a gente identifica, vou temporalizar, nos últimos 30 anos no Brasil, pelo menos até o marco temporal dos anos 2015, 2016, nós identificamos avanços, sim, no que se refere a pensar a escola plural, a escola democrática. E, por fim, eu quero apontar com vocês quais desafios persistem, porque esses desafios nos dizem respeito, indubitavelmente, né? Sem dúvida, eles nos dizem respeito. Até porque nós estamos, como professores, atuando nas diversas realidades educacionais, independente da etapa ou nível de escolarização. Eu estou no ensino superior, mas vocês estão na educação básica, e em breve eu recebo de vocês os alunos que passaram pela educação básica, né? Então, assim, os desafios, eles estão postos a todos nós, profissionais da educação, neste momento histórico, independente do nível ou etapa da escolarização que estejamos pensando. Dan, pode passar, por favor. Então, dito esse roteiro, eu vou iniciar com vocês com a seguinte abordagem. Pode passar para a próxima tela, que não passou ainda para mim, não. Acho que a próxima tela é de que escola plural falamos ou não falamos, né? Mas aqui ainda não passou. Travou? A tecnologia sempre pegando a gente. Eu quero até, Alan, só um minuto, agradecer a diretoria de ensino, eles que disponibilizaram essa sala aqui do Meet, que a gente vai poder conversar, e também nos ajudaram com o link, porque foram milhões de problemas até a gente conseguir abrir essa salinha aqui. Então, mesmo desde o ano passado a gente fazendo isso, a gente ainda se vê enrolado muitas vezes, mas não é culpa nossa, é a tecnologia que não colabora. Obrigada. Nada, que isso, isso não é... Enfim, a tecnologia é isso, ela é uma ferramenta, então, em alguns momentos a ferramenta apresenta dificuldades, é isso, é o processo. Bom, e aí eu quero apontar para vocês uma experiência que aconteceu na década de 90, então já tem aí alguns anos, lá em Belo Horizonte, onde a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou um projeto de reforma educacional. E eu estou trazendo isso porque eu gosto de localizar
praxicamente, ou seja, né, eu gosto de localizar teórico-metodologicamente as experiências que nós estamos encontrando pelo Brasil, até para mostrar para a gente que é possível, né? É possível, porque a gente cria idealizações que são muito perigosas. Tipo assim, o Alan fala de uma realidade de escola que é inatingível. Não, é que muitas experiências nós não conhecemos. Nós vivemos num país de dimensões continentais, né? O Brasil é um continente praticamente. E com isso, conhecer as experiências dessas outras redes nos oportuniza pensar a nossa rede. Ou seja, se é possível em Belo Horizonte, o que foi feito em Belo Horizonte que pode nos inspirar aqui, por exemplo, na rede de Mangaratiba? E eu trago então algo muito tácito, né? Algo concreto para a gente começar a refletir. E obviamente não trago como modelo, absolutamente. Todas as experiências que eu compartilho, elas não podem ser entendidas como modelos, porque para mim a educação não se constitui a partir da reprodução de modelos. Cada experiência tem suas especificidades, cada experiência tem suas particularidades, então não dá para reproduzir um projeto que é exitoso num outro município no nosso. Por exemplo, né? Pensando em Mangaratiba. Agora, contudo, o que foi feito num outro município que pode nos ajudar a pensar a realidade do município na qual atuamos? É desse lugar que eu trago essa experiência de BH. Então, em 95, a Prefeitura de BH iniciou um sistema de ciclos no município, tá? Ela ampliou o tempo de trabalho coletivo entre os professores, então a gente tem uma dimensão. Pensar sistema de ciclo é diferente de pensar sistema de seriação, isso é um primeiro elemento importante, porque aí isso vai aprofundar uma outra discussão, que tem a ver com tempos e espaços da aprendizagem. Mas é uma ruptura. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é possível pensar outras formas de organização da educação básica. É desse lugar que eu estou trazendo essa reflexão. Segundo aspecto, ampliou o tempo de trabalho coletivo entre os professores. Então, quando amplia o tempo de trabalho coletivo entre os professores, nós estamos entendendo que um dos principais elementos de êxito de processos educacionais é o trabalho colaborativo, é o trabalho cooperativo. Então, planejar ações coletivamente e executar ações coletivamente remetem para uma perspectiva de escola plural, de todos e para todos, que nós precisamos pensar. Então, uma escola plural, ela não vai se constituir de ações, apenas de ações singulares. Nós precisamos pensar a escola coletivamente e gerar ações coletivamente. Uma outra questão que também foi observada nessa realidade foi a reformulação das bases da estrutura curricular. Então, o currículo é algo que nós precisamos pensar. Currículo é território epistêmico, é território político, e currículo nos ensina o para quê da educação, ou seja, o que nós pretendemos com a formação dos nossos estudantes. Será que o nosso currículo dialoga com as realidades, por exemplo, pensando a realidade de Mangaratiba, que é uma realidade que eu conheço. Mangaratiba tem campo, Mangaratiba tem praia, Mangaratiba tem continente, ou seja, Mangaratiba é a própria diversidade materializada, pensando espaço geograficamente, tá? Será que é uma escola do campo, lá na Serra do Piloto, né, não poderia ter um desenho curricular cujos saberes dessa escola constituem elementos da aprendizagem dos seus alunos? Ou a gente vai importar aí do centro de Mangaratiba um currículo que absolutamente negligencia e invisibiliza as demandas dessa escola do campo, por exemplo, na Serra do Piloto? Estou provocando vocês para pensar, se as escolas têm diferentes culturas, políticas e práticas, por que não constituir um currículo que tenha uma base comum, mas que também tenha uma base diversificada, que dialoga com a cultura, com a política e com a prática daquela comunidade, daquela escola onde ela se insere? Essa é uma questão para pensar, né? A BH alterou o seu sistema de avaliação, e esse para mim é um dos maiores entraves na educação, pensar uma avaliação que nega, negligencia e aliena o estudante como elemento substancial, constituinte do seu próprio processo avaliativo, né? Então, isso é uma questão que demandaria, né, um outro debate, mas é importante que a gente entenda que a avaliação não é feita para, a avaliação é feita com os estudantes, o que a gente vem chamando de avaliação inclusiva.
E isso demanda uma outra organização de escola, que me parece ainda existem muitos obstáculos para a implementação dessa organização de escola. Mas é possível, BH fez. Se BH fez, é possível que isso se institua em outras redes. Repito, eu estou revelando essa experiência de Belo Horizonte para mostrar que é uma escola pública, fazendo mudanças sim numa realidade pública. É possível. Tem que ter muita disposição, né, para que isso aconteça. E instalou instrumentos de gestão participativa no interior das escolas. Sobre esse tema, eu já falei num outro momento. Eu fui convidado aí pela Priscila, pela Alessandra, para falar sobre gestão democrática na escola. Já discorri sobre esse tema numa outra oportunidade, mas não é possível pensar numa escola inclusiva cuja gestão seja centralizadora, ou seja, que não se democratizem as escolhas, né, dentro da perspectiva de pensar o que é uma gestão participativa. Não combina gestão centralizadora com escola inclusiva, né, no sentido de pensar uma escola de todos para todos. Esses são alguns indicadores que eu trago dessa experiência de BH que podem nos ajudar a pensar como tornar a escola, né, inclusiva para quem e para quem. Passamos para o próximo slide que eu vou trazer outras provocações. Então, olha, de que escola plural falamos? E aí também não falamos, né? Eu estou fazendo uma provocação. Falamos no sentido de que, nesse momento, nós falamos sobre ela. Mas, de maneira geral, nós não falamos sobre essa escola, né? Por quê? Porque nós pautamos uma concepção de escola que é absolutamente modeladora. Ou seja, no sentido de que a escola nos aprisiona enquanto tempo e espaço. Primeira coisa que a gente precisa pensar para uma escola plural, ela não é um modelo, né? Ela não se institui como um modelo. Uma experiência de uma escola, ela se constitui a partir da própria construção que se faz dos sentidos e significados daquela comunidade. Ou seja, toda e qualquer tentativa de importar modelos. Por exemplo, né, o Brasil fez isso no início da década de 90, quando a gente teve as mudanças dos parâmetros curriculares nacionais. César Cols foi um consultor do Ministério da Educação, e o Brasil pautou algumas transformações no seu sistema, inspirados no sistema espanhol. E obviamente, encontrou muitas dificuldades para se implementar aquela proposta de organização, né, de escola dentro da realidade brasileira. Por quê? Uma coisa é você olhar para a realidade da Espanha e tentar compreender aquela realidade dentro do contexto instituinte em que a escola se apresenta, a escola espanhola. Outra coisa é você pegar a experiência da escola espanhola e tentar implementar no Brasil como se fosse um modelo, né? Até porque as realidades, né, convenhamos, são absolutamente distintas. A Espanha é um país, né, super desenvolvido, que não tem tantos contrastes sociais, não é um país com tantas desigualdades como o nosso, que tem um sistema de escola diferenciado em relação ao nosso. Tentar pegar uma experiência estrangeira e implementar na nossa como se fosse um modelo é reducionista. Agora, olhar para a experiência espanhola e tentar se inspirar na experiência espanhola para construir a nossa experiência de escola plural, ok. A partir daquela experiência a gente constitui a nossa. Agora, de fato, a escola plural é a escola que supera modelos. Não dá para pensar, né, na escola como algo que deve ser reproduzido em todo e qualquer espaço, como uma experiência exitosa. Isso não existe em educação. Vamos desconstruir esse mito de que existem roteiros, receituários, porque realmente não existem, né? Ou seja, a escola plural não é algo de pronto que se copia e cole, né? Ela não é uma receita. Nós falamos, então, de uma escola plural que se orientam por princípios de inclusão. Isso é muito importante. Pensar, inclusive, princípios de inclusão é pensar, ninguém fica de fora nessa escola. E aí o maior desafio, e eu que sou professor na universidade há, deixa eu ver, 15, vou completar 16 anos. Mas eu sou professor há, sei lá, desde os 17 para 18, né, que eu exerço o magistério ininterruptamente. Então tem aí, sei lá, 20 e tantos anos, né, como professor, atuando em todos os níveis de ensino. Só não atuei na primeira etapa da formação, que é a educação infantil, porque por questões operacionais. Na época eu não era pedagogo, então eu não podia atuar como professor de educação infantil. Mas atuei no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior,
E eu digo para vocês uma das coisas que eu mais observei, né? Dentro dessa realidade multidimensional da escola e da educação brasileira, né? Nós partimos de pressupostos que são muito frágeis. Um deles é o pressuposto da homogeneização da aprendizagem, que todos aprendem ao mesmo tempo, da mesma forma e usando os mesmos métodos. Isso é um problema, porque independente da presença de um aluno com deficiência, por exemplo, na sala de aula, já que quando a gente fala em inclusão, de maneira geral, no nosso imaginário, o que se aciona é logo a pessoa com deficiência, independente da presença de uma pessoa com deficiência na sala de aula, porque fica gritante que ela vai ter, né, demandas específicas de aprendizagem, mas independente da presença desse aluno com deficiência, todos nós aprendemos de maneira diferente. Todos nós temos tempos diferenciados de aprendizagem, estilos diferenciados de aprendizagem. Portanto, a diversidade já está presente na nossa sala de aula, independente das características humanas, né? Ser humano significa contemplar a diferença. E nós partimos de pressupostos que são muito perigosos. Um deles é da homogeneidade da aprendizagem, né? Trabalhamos com uma idealização de aluno, com uma idealização de escola que é muito perigosa, mas que persiste de sobremaneira na educação brasileira. E digo mais, eu assumo a meia-culpa. A universidade, em grande parte, é responsável por isso, porque vocês saem da universidade com uma visão estereotipada da educação brasileira e da escola brasileira, né? Então, em grande parte, essa ideia que a gente nutre sobre a escola é reforçada pela universidade, que em tese deveria ser um grande espaço para reformular, reconceituar nossa ideia de escola, mas que acaba nos formando para uma escola idealizada, tá? Então eu estou assumindo aqui a minha culpa como professor universitário de que a universidade brasileira, ela fala sobre inovação pedagógica, mas ela não faz inovação pedagógica. Isso é algo que a gente precisa enfrentar, né? Uma outra discussão que a gente precisa fazer é de que a escola plural, ela vai se construindo no fazer pedagógico cotidiano. Então, nós estamos no meio do olho do furacão, do turbilhão. Eu, por exemplo, com 40 e tantos anos, vim de uma escola que segregava. E aí estou hoje trabalhando com professores, que são vocês, e na própria universidade, né? Que o tempo inteiro dialogam com as diferenças humanas não mais invisibilizadas, não mais alienadas, não mais negadas. E isso é enriquecedor para a nossa experiência. Na medida em que as diferenças humanas, elas de fato expressam o que somos. Nós somos diferentes, né? Então a gente sai de um lugar muito perigoso, que é o lugar da padronização, de olhar para as pessoas como se fosse algo padronizado, né? E a padronização, inclusive, cria parâmetros de exclusão. Porque, por exemplo, quando a gente olha para o indivíduo com alguma deficiência, vou pegar a deficiência porque é algo que está muito presente no nosso imaginário, a gente acha que um aluno não vai aprender porque ele tem a deficiência, ou seja, é uma visão biologizante da deficiência, né? Quando, na verdade, hoje a gente já construiu outras concepções sobre deficiência, como, por exemplo, numa perspectiva biopsicossocial, a deficiência por si só não é um impedimento para que o indivíduo aprenda. O impedimento está nas barreiras que o ambiente apresenta para que ele não expresse a sua potencialidade, a sua capacidade, né? Porque a gente já viu aí vários exemplos de crianças cegas, crianças com autismo, crianças surdas, que aprendem muito, obviamente na medida em que as barreiras que impedem com que essas crianças, né, façam a aquisição do conhecimento são eliminadas. Então é isso que a gente precisa pensar, é um momento muito oportuno. É desafiador? É desafiador, mas é um momento muito oportuno esse que a gente está vivendo, de estar na escola em plena transição da escola segregadora para a escola mais acolhedora, mais plural, né? E uma outra perspectiva, quando nós falamos de escola plural, nós falamos daqueles que se preocupam mais com processos e pessoas do que com produtos e números. E isso é algo que cria um dualismo na gente, na medida em que todos nós estamos submetidos a um sistema, e esse sistema nos aprisiona a produtos e números, né? Então, é a lógica, né, da meritocracia que está presente na educação, não só brasileira, mas na educação como um todo, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho observado nesse momento da pandemia, porque estamos em pandemia ainda, né? Felizmente, num cenário mais promissor, com menos número de óbitos, menos números, né, de contaminados, etc. Mas nós estamos numa pandemia. A gente não pode negar isso, né?
E uma das coisas que eu observo muito é uma discussão muito quantitativa. O quanto a criança não aprendeu durante a pandemia, se comparada, aí fazem comparações absolutamente equivocadas entre diferentes classes sociais, que no Brasil, eu digo que nesse momento histórico a gente já não tem mais classe, a gente tem casta, né? Porque o rico vai continuar rico e o pobre vai continuar pobre, nessa lógica que está posta de segregação na realidade brasileira. Então a gente fica muito preocupado com o resultado, o processo, sem pensar no que foi feito ao longo do processo, ou seja, de que maneira as crianças também não puderam acessar o currículo, acessar o conhecimento, ainda que remotamente. Que processos foram vivenciados? Quando a gente faz esse tipo de afirmativa, e a televisão, a mídia faz o tempo inteiro esse tipo de afirmativa, ela está muito mais preocupada com a meritocracia do que com a aprendizagem. Tem um professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, que eu gosto muito, e ele vem dizendo isso: as crianças aprendem o tempo inteiro. E a gente precisa entender que elas não aprendem só na escola. E é isso que a gente precisa pensar. Por que no momento da pandemia elas só aprenderiam dentro da escola? Porque os processos que foram mediados remotamente pelas redes de ensino não oportunizaram outras formas de aprendizagem para esses alunos. Por exemplo, na Universidade Rural a gente tem um curso que alguns de vocês devem conhecer, que é o curso de Educação do Campo, que parte dos alunos permanece na escola durante o período letivo e parte eles voltam para os seus territórios, que podem ser, né, um quilombo, uma aldeia, ou até mesmo uma comunidade lá, por exemplo, né, do Movimento Sem Terra, do MST. Vamos pegar aqui um exemplo, né, concreto, como eu tenho alguns. E por que os alunos não podem, nesse momento que voltam para suas comunidades, exercitar o que aprenderam no momento em que estiveram na universidade, que a gente chama de tempo escola, tempo comunidade? Por que a pessoa só aprende quando está dentro da escola? Isso é uma visão muito equivocada, né, de educação. De que a educação só acontece em ambientes formais como a escola. Não nos esqueçamos que a educação ela é formal, informal e não formal. Então existem diferentes espaços de aprendizagem. E todos esses espaços podem e devem dialogar e são potenciais espaços de aprendizagem que podem ser utilizados pela escola para ampliar os conhecimentos e ressignificar os próprios conhecimentos da escola. Porque o aluno não chega na escola, como freirianamente falando, sem nenhum conhecimento, como uma tábula rasa. Ele traz conhecimentos. E a escola considera esses conhecimentos? Que escola plural é essa que simplesmente, falando aqui numa perspectiva morraniana, está preocupada com a cabeça bem cheia do aluno e não com a cabeça bem feita? E o que significa morranianamente uma cabeça bem feita? É o que o aluno faz com o conhecimento que ele tem. Isso é o mais importante, né? E nesse sentido, essa é a escola das diferenças que nós estamos construindo e que estamos aí numa luta incansável e contínua. Por favor, pode trocar para mim, Dan. Eu só falando demais sobre cada tela, eu acho que eu vou ter que dar uma acelerada, porque eu tenho 30 telas. Bom, então o que são as escolas das diferenças? E aí eu trago para vocês, pensando, né, na inclusão para quê e para quem, são escolas que se orientam por valores de inclusão. Então esse é um elemento que a gente precisa considerar. Pensar em escolas que se orientam por valores da inclusão não significa que em todos os momentos nós conseguiremos atender a todas as demandas. Esse é o ideal. Mas o real é que a gente não perca essa perspectiva, que a escola mobilizada pelo valor da inclusão, o desenvolvimento institucional dessa escola se dá com base nos valores de inclusão, que envolve articular uma base comum de valores com tudo o que acontece dentro e no entorno da instituição. Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Essa é uma reflexão do Tony Booth, que é um autor inglês que vem desenvolvendo há 20 anos o Índice para a Inclusão, que é o Index for Inclusion, que já está na 4ª edição, e que eu já falei sobre ele num outro momento aqui, que eu fui convidado, e já trabalhei com o Índice para a Inclusão no município de Mangaratiba, por ocasião de uma formação que nós fizemos na área de educação especial. Eu usei o Índice para a Inclusão nessa formação. Então, o que eu quero trazer aqui é a ideia, né, de que todos nós, em algum momento, fomos ou somos excluídos. Tá? Porque pensar no modo de produção que vivemos, que é o modo de produção do capitalismo, naturalmente, processos de exclusão são criados. Porque a ideia do capitalismo traz a ideia do acúmulo do capital. Ou seja,
Quem tem o capital está incluído em algum contexto. Quem não tem... Agora, além disso, nós temos as diferenças que são caracterizadas pela própria organização humana, né? Diferenças culturais, religiosas, enfim, de várias naturezas, né? Então, todos nós estaremos incluídos e excluídos, daí em algum contexto. Né? Eu sendo um homem branco, professor universitário, no Brasil, não importa. Se eu vou para a Europa, lá eu sou um latino-americano, tá claro? E um latino-americano sofre preconceito quando está na Europa. Eu já vivenciei essa experiência. Né? Quando eu falei assim, eu sou brasileiro, então assim, todos nós estamos incluídos e excluídos em determinados contextos. E isso é importante que a gente reconheça. Agora, no trabalho que a gente desenvolve na escola, nós precisamos estar muito atentos e muito atentas à manifestação desses princípios de exclusão. Porque para mim, um elemento mais substancial para a promoção da inclusão é eliminar as causas da exclusão. Quanto mais causas da exclusão eu elimino, mais inclusiva a escola, a educação é. Tá? Isso é um elemento importante para a nossa análise. Por favor, Daniel. Bom, então o que são escolas das diferenças? São escolas que se orientam por valores da inclusão. Então aqui eu trouxe alguns valores, esse é um esquema que está presente lá no livro do Índex para a Inclusão. Eu vou trazer aqui algumas ideias: honestidade, sustentabilidade, equalização de oportunidades, participação, comunidade, respeito à diversidade, emprego, não violência, amor, enfim, né, como nós podemos viver juntos. Os nossos valores precisam caminhar numa direção inclusiva. Esses valores precisam ser o sustentáculo, a base para a promoção da inclusão. Né? Do contrário, se esses valores se perdem, a inclusão vira retórica. Né? Como eu tenho visto em algumas experiências de investigação minhas e de outros colegas também que são pesquisadores. Algumas escolas afirmam que elas são inclusivas. Contudo, quando vocês se debruçam sobre a realidade da escola, inclusão é participação. E quando você vai à escola olhar para aquela participação desses alunos, né, supostamente incluídos, né, nessa realidade, essa participação não se dá com efetividade. Ou seja, então eles não estão participando. E com isso compromete-se a própria materialização da inclusão. Como é que se incluir é participar, é estar pertencente? Se o aluno está segregado num ambiente inclusivo, isso não é inclusão. Né? É uma retórica da inclusão que é o que a gente ainda tem visto em algumas realidades educacionais do Brasil e do mundo de maneira geral. Né? Por favor, pode passar, Dan. Então, nessa perspectiva, né, a gente vai começar a provocar aqui, né, algumas reflexões nessa direção de pensar como então construir o para quê e o para quem da escola inclusiva, ou melhor, como eu prefiro, da inclusão em educação. Né? O que costumam fazer? Né? Pensando então, né, o que são as escolas das diferenças, como é que nós vamos edificar, construir, né, materializar essa escola das diferenças, né? Então, nós precisamos, o que costumam fazer, né? O que as pessoas que trabalham nessa premissa costumam fazer para que a escola das diferenças se materialize? Né? Ajudam a sustentar as mudanças necessárias. Nós precisamos acreditar e ousar. Eu digo que a ousadia, ela é a experiência do encorajamento do que ainda não foi possível. O que eu falei agora é muito importante. Só é possível mudar uma realidade quando a gente reconhece a sua extrema necessidade. Então, ou seja, se a gente quer mudar a escola, a gente tem que se dispor a isso. E essa disposição, ela invoca não só boa vontade, como eu costumo dizer, ela requer conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje nesse evento? Né? Um evento para a rede de Mangaratiba. A gente está se apropriando de alguns conhecimentos, resultados de pesquisas, de investigações, que, né, poderão constituir em elementos para o empoderamento de vocês, professores, para fazer as mudanças necessárias. É isso que a gente deseja. Não dá para construir uma escola plural reforçando o modelo, e é modelo mesmo, porque aprisionou a gente, o modelo de escola que a gente tem. Inclusive, eu estou com uma aluna de doutorado fazendo uma pesquisa. Nesse momento, ela vai qualificar em breve, agora, no próximo mês, talvez, outubro, novembro, antes de dezembro. E a gente propõe, na tese de doutorado dela, uma mudança significativa em relação à escola.
no que se refere a essa estrutura espaço-temporal. Eu, professor Alan, não acredito mais, eu sempre quando tenho oportunidade, eu repito isso, não acredito mais nessa escola como ela está organizada. Com 30 alunos, um professor, o professor que reproduz lá no quadro negro os conteúdos que estão no livro didático, bababá, bababá, bababá. Não acredito mais nessa forma de escolarização. A gente precisa pensar outras formas de escolarização. E aí a gente se inspira, né, em algumas outras realidades nacionais e internacionais para propor uma escola que não é inclusiva apenas para quem tem deficiência, mas uma escola que atenda às diferentes demandas de aprendizagem dos estudantes. Até porque, gente, convenhamos, os alunos hoje não se sentem provocados, atraídos por essa escola, né? A escola está muito chata, né? Há algum tempo ela está muito chata. Então a gente precisa pensar como a gente pode, por exemplo, usar as tecnologias como extensão dos processos de aprendizagem. Não como fim em si mesmo, mas como usar a tecnologia para atrair os jovens que já nasceram numa realidade tecnológica e que podem descortinar o mundo, por exemplo, pelo celular, pelo computador. Essa é uma questão para a gente pensar. Bom, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Esse é um pensamento do George Shaw que nos ajuda a pensar que é necessário mais do que nunca ousar e acreditar que as mudanças, para além de necessárias, elas são potencializadoras de uma outra concepção de escola e de sociedade que tanto desejamos. Quer ver um fracasso absurdo da escola? A escola não tem formado a consciência cidadã e política nos nossos estudantes. A maior prova disso é o cenário que vivemos hoje, né? As pessoas desejam o retorno da ditadura, né, em manifestações públicas. Como é que elas poderão se manifestar publicamente numa ditadura? A própria contradição, né? Como se manifestar numa ditadura publicamente? Eu que nasci, né, no final dos anos 70, mas ainda em processo da ditadura, eu afirmo para vocês, e tive preso político na família, eu digo para vocês, jamais existiriam manifestações democráticas numa ditadura. Então, nós vivemos ambiguidades que são muito complexas. Isso revela o fracasso da escola, porque essas pessoas que estão nas ruas exigindo a volta da ditadura passaram pela escola, mas passaram pela escola e não entenderam que é uma ditadura, a ponto de irem para as ruas reivindicar o retorno delas. E olha a contradição, se fosse uma ditadura, elas não estariam nas ruas reivindicando. Olha que loucura isso, gente. Isso para mim é a máxima do quanto a escola falhou. A escola tem falhado. Como vamos insistir nesse modelo de escola se ela tem falhado, ela não tem formado, né, uma consciência ambiental, ela não tem formado para o exercício da cidadania, ela não tem formado para uma análise política de mundo. Percebam, então, ou seja, a gente precisa mudar a escola. Porque se a gente quer uma outra sociedade, essa escola, nesse modelo que nós temos, revelou-se esgotada e, portanto, não vai dar conta de formar uma sociedade que nós desejamos. Próxima tela, por favor, Dan. Nesse sentido, o que são as escolas de diferenças, né? São aquelas que ajudam a colocar em prática o que se quer implementar. Então, por exemplo, eu boto aí uma charge para vocês. Voltei da formação, ganhei este fichário. A formação mesmo eu já esqueci, mas o fichário vai durar uma eternidade. Um monumento vivo ao conhecimento temporário. É uma provocação que eu trago para vocês. Então eu espero, né, que as nossas perspectivas formativas elas não sejam apenas certificados para o nosso currículo, mas que de fato elas tenham uma dimensão instituinte que nos provoque a avançar. Ou seja, não pode ser mais do mesmo, né? Eu espero e eu desejo que essa formação que está sendo possível nesse momento aqui, realizada pelo grupo de projetos, né, pelo comitê de projetos, né, da Secretaria de Educação, seja capaz de provocá-los e provocá-las à mudança da realidade da escola. Obviamente da escola de Mangaratiba, né, já que essa é uma realidade loco-regional que nós estamos debatendo. Agora, não dá para ouvir o Alan e tudo isso que o Alan disse virou apenas algumas anotações que eu guardo. Não, eu desejo que a minha fala seja provocativa o suficiente para que, no mínimo, vocês saiam daqui, eu vou usar a metáfora, com a pulga atrás da orelha. Nossa, o Alan falou tanta coisa, mas o que eu posso tirar daquilo que o Alan falou para pensar a minha escola, para torná-la mais plural, para incluir, né, mais pessoas numa realidade de tantas exclusões? Por favor, Dan, próxima tela. Nesse sentido, né, o que são escolas diferenças? São escolas que ajudam a desenvolver o que pensamos ser o certo
e não apenas o que somos ordenados a fazer. Então a escola para a inclusão, ela não é uma escola para a obediência. Percebam que eu não estou negando a necessidade da disciplina, mas ela é uma escola que nos permite ser livres. Livres pensantes, livres criadores, né? Como intitulado o evento, né? É para uma educação democrática e emancipadora. É isso que nós desejamos, né? Não é uma escola para a resignação, para o conformismo. É uma escola para a reflexão, para a transformação. E isso não é fácil. E eu tenho até dúvidas se isso é possível dentro do modelo de escola que a gente tem. Então, assim, eu acho que a escola que a gente tem hoje, como eu disse anteriormente, ela nos forma para o acúmulo de conhecimento. Então, ela está mais preocupada com o que você vai provisoriamente conseguir aprender do que o que você vai fazer com o conhecimento que você se apropriou. Essa é a minha leitura sobre a escola contemporânea, tá? Embora existam nobres e importantes, digamos, instituições que fazem diferente, né? Porque eu estou falando de escola, mas eu não estou falando de um bloco monolítico, eu não estou falando de uma única escola, existem várias escolas. Mas, de maneira geral, a escola tem sido um bloco monolítico, né? Pra vocês terem uma ideia, esse modelo de escolarização que a gente tem hoje, gente, todos vocês passaram, todos vocês vivenciam hoje como professores, e está aí há pelo menos, 1,5 século. Esse modelo de escola, realizem essa ideia, está há mais de 100 anos por aí. Percebam, a sociedade é outra, os jovens são outros, as crianças são outras, o conhecimento é outro e a gente continua insistindo em escolarizar há mais de 100 anos da mesma maneira. Percebam, realmente, se a gente quer uma escola para a pluralidade, nós precisamos, sobretudo, mudar essa concepção de escola que está aí, porque apenas ajustes a essa forma de escolarizar não produzem os resultados tão almejados para uma sociedade consciente, ambientalmente, politicamente e todas as outras dimensões possíveis. Por favor, Dan. Nesse sentido, né, o que são escolas de diferenças? Né? São aquelas escolas que ajudam a melhorar a escola para todos e todas. Então, pensar a escola das diferenças é pensar numa escola onde nossos alunos têm desejo de estar lá. Onde nossos alunos consideram essencial, não estão indo à escola porque os pais querem. Eles estão indo às escolas porque eles reconhecem na escola uma ambiência de crescimento, seja nas interações sociais com seus colegas, seja na interação com seus professores, seja no conhecimento em que se apropriam e que ajudam a entender o mundo. Então percebam, pensar uma escola para todos significa pensar um ambiente que vai nos qualificar para a vida, que vai nos tornar felizes, onde todos e todas e todos são bem-vindos e constituem essa escola. Por favor, Dan. Nesse sentido, o que são escolas das diferenças, né? São aquelas escolas que nos ajudam a pensar uma equipe gestora que se envolvem com a escola. Então, ou seja, pensar a gestão não é pensar como um fardo. Esse é um desafio que me parece a gente tem enfrentado em todas as realidades, inclusive na universidade, né? Ajudam a equipe gestora a se envolver com a escola. Pensar uma equipe gestora significa pensar naqueles e naquelas que naquele momento, né, digamos, assumiram o leme do barco. E falar em barco é falar de uma realidade muito presente em Mangaratiba, já que é um município com um litoral lindo, né? Então é assumir o leme do barco, mas lembrando que assumir o leme do barco sem a presença dos outros interlocutores não torna uma viagem aprazível e quem sabe, quiçá nem se chega ao destino. Porque se tiver um sudoeste, só segurar o leme do barco não vai dar conta de chegar ao destino. Então pensar uma escola das diferenças é pensar uma escola onde a gestão é expressão da sua comunidade. Isso é muito importante. No Brasil isso é muito difícil, em função de inúmeras variáveis. Mas é necessário para pensar uma escola plural. Por favor, Dan. Nesse sentido... Alan, meu querido, Oi. Alan, só para você tomar fôlego e um pouquinho d'água, a gente tem uma professora com a mão levantada. Dou a palavra a ela agora ou no final? Olha, eu acho melhor eu concluir aqui e aí ela fala. Por quê? Ela anota a pergunta, senão eu não vou conseguir chegar ao final, porque eu tenho muitas telas ainda, nem sei quantas, mas eu lembro que eu tenho muitas. E o meu medo é ultrapassar o horário, tá? Mas ela vai ter a oportunidade Eu de só falar. posso
passar um lembrete, Alain, para o Claro. pessoal assinar lista de presença, porque o certificado vai através dessa lista de presença. E não esqueçam do e-mail de vocês na lista. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Então precisa assinar a lista de presença e coloque o e-mail corretamente que vocês vão receber o certificado do dia de hoje. Tá. Desculpa aí, professora, mas já você fala. Deixa eu só concluir aqui, senão eu me perco aqui no tempo, né? Porque o tempo é exíguo, né? A gente pensa, já acabou. Bom, então pensar a escola das diferenças é pensar em estratégias detalhadas de autorrevisão e do desenvolvimento da escola. Isso também não é algo fácil de ser feito, né? Porque significa assumir o que somos e reconhecer o que não somos. Então, em vários momentos, a gente vai ter que ter algo que eu considero muito pouco presente nas realidades que eu investigo, que eu pesquiso, que se chama autocrítica, de reconhecer que a gente não acerta sempre, mas que a nossa intenção, muitas vezes, é fazer o melhor, mas que nós, para fazermos o melhor, precisamos de cada um, de cada uma que está presente na escola. Ou seja, sucessos são compartilhados e derrotas também são compartilhados. O sucesso de uma equipe diretiva, de uma equipe gestora, é o sucesso de todos e todas e todos da escola. Assim como, né, um obstáculo presente na aprendizagem de uma criança não deve ser visto como um limite da criança absolutamente. Nós precisamos reconhecer que a escola também falha quando ela não atende às diferentes demandas de aprendizagem dos seus estudantes. E por razões inúmeras. Mas reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos uns dos outros para, de fato, alcançar essa escola democrática, plural e exitosa, é o primeiro passo para avançarmos numa direção de reconhecimento da escola das diferenças, nas diferenças e pelas diferenças. Por favor, Dan. Nesse sentido, avançando, né, a escola que é da diferença, ela promove melhorias sustentáveis em suas próprias conquistas, né? Então pensar isso, que em que momento nós discutimos, por exemplo, essa imagem muito expressiva, valores. Nós falamos de respeito, mas nós discutimos com as crianças quais sentidos e significados que elas têm sobre respeito. Nós falamos sobre preconceitos. Nós discutimos com as crianças e jovens o que eles entendem por preconceito. Pensando do ponto de vista etimológico, um preconceito é um conceito formado a prioristicamente sobre algo ou alguém, quando nós não conhecemos esse algo ou alguém. Mas na hora que uma criança tem uma atitude preconceituosa, vão ter 10 apontando para ela, dizendo assim, nossa, você é preconceituoso. Mas a pergunta que deve ser feita é, por que a criança está sendo preconceituosa? Quais são os sentidos e significados que ela tem sobre aquilo ou aquela pessoa a qual ela dirige o seu preconceito? Então a escola ela precisa se constituir num espaço de conquista para as crianças. E esse espaço é um espaço de elevação do nível de consciência. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar sobre que escola temos, a dimensão freiriana, e que escola queremos. E pensar que escola temos e que escola queremos significa, sobretudo, pensar nas melhorias sustentáveis para avançarmos nas nossas conquistas. Próxima tela, Dan, por favor. Nesse sentido, né, o que são escolas de diferença? São escolas que integram seus trabalhos sobre ambiente, cidadania, democracia, direitos e promoção de saúde. Percebam, são várias dimensões que devem estar presentes, não necessariamente disciplinarizadas, mas devem estar presentes no trabalho da escola, né? Porque, na verdade, agora, então, com essa BNCC, que eu sou um árduo crítico, não só eu, mas a academia, de maneira geral, ela é muito crítica com essa Base Nacional Comum Curricular, né, com esses itinerários formativos, que é uma retomada a uma concepção curricular datada do período da ditadura militar, né? Então tinha lá o ensino científico, nós voltamos com a BNCC a uma concepção de escola onde as pessoas escolhem itinerários formativos e que assim elas não estudam mais, elas não têm uma visão cultural, uma visão de conhecimento, né, mais ampliada sobre as ciências, digamos, né? Então, esses valores, no meu entendimento, se tornam também mais dificultados de serem trabalhados
e itinerários formativos que, para mim, revelam uma intenção explícita de formação de mão de obra para uma finalidade trabalhista. Para mim, essa é a questão central que está posta nos itinerários formativos. Na medida em que os alunos não precisam estudar mais obrigatoriamente história, filosofia, sociologia e outras ciências que são fundamentais, né, humanas e sociais, por exemplo, se escolher um itinerário tecnológico, que são fundamentais para entender, por exemplo, qual é a finalidade da ciência. Não basta produzir a bomba. A bomba atômica não foi produzida com essa finalidade. Ou seja, o princípio, né, que está constituindo a bomba atômica, né, que é a produção de energia nuclear, não foi pensado para a construção de bombas. Percebe? Mas foi usado. E aí é isso que a história, a sociologia, a filosofia vai nos ajudar a pensar. Não é uma ciência exata, não é a produção de uma tecnologia como um fim em si mesmo, mas como isso pode qualificar a humanidade e a sociedade. Né? Então, percebam, pensar uma escola das diferenças é pensar ambiente, cidadania, democracia, direitos e promoção de saúde. Por favor, Dan. Nesse sentido, avançando, pensar a escola das diferenças é pensar a escola aberta, que incentiva o engajamento com as famílias e com as comunidades. Esse é um desafio, gente. Eu confesso a vocês que eu fui muito frustrado. Porque eu atuei em equipes gestoras, na época que eu não era professor ainda da universidade. Fui supervisor escolar da Secretaria de Educação, Estadual de Educação, da CIEDUC, e uma das coisas mais difíceis que eu não consegui ver isso, na minha experiência. Esse engajamento das famílias e da comunidade é bem difícil, pelo menos na minha realidade experienciada, vivenciada. Não sei se em Mangaratiba vocês conseguem esse engajamento maior das famílias e da comunidade na escola, mas não é fácil. Agora, não existe escola das diferenças sem a participação daqueles que, junto com os educadores, têm o maior interesse na escolarização de seus filhos, que são as famílias e a comunidade. Não tem. Não existe escola plural, escola inclusiva, como a gente poderia usar na dimensão legal, né? Não existe inclusão em educação sem a participação das famílias. Por favor, Dan, próxima tela. Nesse sentido, o que são escolas diferenças? São as escolas que ajudam os adultos e as crianças a fazerem a diferença no próprio desenvolvimento da escola, dando-lhes voz e compartilhando ideias, ou seja, a escola da presença, da participação, por mais desafiadora que seja essa presença. Por favor, Dan, próxima tela. Pensando na perspectiva da professora Mantuan, né, que é uma perspectiva que me agrada muito, pensar a escola das diferenças. Escola das diferenças são aquelas que se flexibilizam para todos e todas, né? Diferenciar o ensino para alguns alunos não condiz com que uma pedagogia das diferenças preconiza para flexibilizar as escolas. Podemos cair numa cilada quando o ensino diferenciado remete ao ensino à parte para alguns e a propósito de procedimentos que decidem o que falta ao aluno, concebendo a aprendizagem como um processo regulado externamente. Bom, quando a professora Mantuan traz para a gente uma crítica evidente, contundente, né, a alguns dispositivos que são utilizados para atendimento de demandas de aprendizagem, né, que negam, que negligenciam o contexto da sala de aula como um todo, pensando nessa flexibilização como algo que atende o que falta ao aluno, e não aquilo que potencializa o que ele já tem, que é o talento, de fato caminhamos numa direção oposta à escola das diferenças. Obviamente, essa ideia da professora Mantuan conflitua com outros princípios e outras perspectivas de inclusão, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, mas me agrada a ideia de pensar, por exemplo, uma escola. Não estou dizendo que isso seja fácil de ser feito e que seja possível nesse modelo de escola. Eu acredito, inclusive, que não seja. Mas, por exemplo, quando a gente fala em PEI, Plano Educacional Individualizado para um aluno com deficiência, a minha ideia de escola inclusiva é que todos os alunos participem do seu planejamento de formação, planejamento da ação pedagógica. Como, por exemplo, acontece na Escola da Ponte, na Escola Aberta de São Paulo, enfim, tem várias escolas que trabalham com essa perspectiva. Ou seja, não é só para o aluno com deficiência que se constrói um planejamento educacional individualizado. Na medida em que todos têm diferentes formas de aprender, estilos e tempos próprios, por que não construir um planejamento da atividade educacional e pedagógica, da ação pedagógica, junto com esse aluno, considerando as suas demandas de aprendizagem? Por que só para o aluno com deficiência? Não estou dizendo que para o aluno com deficiência não seja necessário. Agora, por que só para ele? Só porque tem a deficiência? E os outros alunos sem deficiência também não têm
demandas próprias de aprendizagem, percebam, isso nos desloca, isso nos coloca num lugar que é no lugar de desnaturalizar que só para aluno com deficiência a gente deve ter algumas ações de flexibilização. Na verdade, a ação educativa deve ser flexível para todos, não só para quem tem deficiência. É isso que a professora Mantuan está nos provocando aqui. E acho que esse é um debate que poderá rizomatizar para um outro momento. Por favor, Dan. Nesse sentido, a Escola das Diferenças, ela aponta, ela deve reconhecer, né, que nós vivemos num cenário de mentalidade, de muito senso comum, sobretudo no ambiente profissional. Nós negamos a legislação, mas a gente precisa conhecer essa legislação, precisamos fortalecer o movimento social, sobretudo de inclusão mundial, e para que isso garanta a chegada ao nível superior desses alunos, que eleve os seus níveis de consciência. Próxima tela, Dan, que eu não sei se eu tenho ainda muitos. Bom, precisamos colocar valores inclusivos em ação, né? E aí a gente traz uma charge para provocá-los e provocá-las. O posto dos desejos, um desejo, poder criticar o mundo, sem fazer esforço algum para mudá-lo. Aí ele joga lá o pedido no posto dos desejos, e aí sai o Facebook, né, que virou aí uma grande plataforma, é quase um muro das lamentações, né, porque as pessoas reclamam no Facebook, mas no momento em que é necessário estar presente junto com os seus, nos movimentos sociais, políticos, para mudança, isso não acontece, né. Por favor, próxima tela, Dan. Pensar a Escola das Diferenças nos seus desafios, olhar para cada vida como algo importante, então ver cada vida e cada morte como tendo a mesma importância, né? E isso é preciso pensar, isso significa ter um sentimento de justiça social, que me parece tem se distanciado de sobremaneira da nossa realidade, sobretudo porque a escola não foi capaz de significar pra gente o que é justiça social. Então não me incomoda se o outro passa fome, não me incomoda se o outro está numa condição de vulnerabilidade, por exemplo, morando nas ruas. Não me incomoda, não sou eu. Né? Cadê o sentimento de justiça social para questionar? Por que esta pessoa passa fome? Por que aquela vive nas ruas? A escola não tem sido capaz, de maneira geral, a nos provocar esse incômodo. Na verdade, ela tem provocado um conformismo. Né? Por favor, adiante, Dan. Nesse sentido, pensar o desafio das escolas é apoiar a todos para que se sintam pertencentes. Aí eu trago uma perspectiva de pensar, por exemplo, a liberdade religiosa, né? Já que vivemos tempos de uma certa hegemonia religiosa, né? Onde a escola tem que ser o espaço para a religião e para a não religião. Por exemplo, quem quer afirmar a sua religiosidade, que afirme. E quem não quer afirmar, que não afirme. Ponto. E vivemos felizes assim, né? Nós não precisamos nos sentir incomodados com aqueles que não são cristãos, por exemplo, já que hegemonicamente no Brasil, né, o cristianismo se instituiu. Mas quem não é cristão, ok, é uma pessoa de bem, é uma pessoa com valores, é uma pessoa, né, ali engajada com a sua comunidade, que promove o bem. Beleza, os valores religiosos não necessariamente são os valores éticos. São morais, mas não necessariamente éticos. Senão nós não veríamos hoje o que temos visto, como, por exemplo, pastoras assassinando seus maridos. Vamos adiante. Nesse sentido, a Escola das Diferenças, ela aumenta a participação nas atividades de ensino, nas relações e nas comunidades. Ou seja, não tem inclusão sem participação. E se a gente de fato quer promover a inclusão, temos que pensar estrategicamente como ampliar participação. Por favor, Dan, próxima tela. Nesse sentido, pensar a Escola das Diferenças é melhorar a escola para todos, para os trabalhadores, para as famílias e para os estudantes. Nesse sentido, esse é um desafio. Como trazer as famílias para a escola, como apoiar os trabalhadores, sobretudo numa modalidade de ensino muito interessante, a educação de jovens e adultos. Como? São perguntas que nós estamos nos provocando. Próxima tela, Dan. Nesse sentido, a Escola das Diferenças, esse é um elemento fundamental. É aquela que reduz a exclusão, discriminação e barreiras à aprendizagem e à participação. Como eu já havia dito anteriormente, todos e todas têm potencialidades diferentes, têm talentos distintos. Nós precisamos reduzir as exclusões, reduzir as barreiras, para que as pessoas possam participar e, obviamente, manifestar seus talentos e capacidades. Próxima tela, Dan. Por fim, a Escola das Diferenças é aquela que
nós aprendemos, a partir da redução das barreiras para alguns, a beneficiar a todos de maneira geral, né? Aí eu trago uma charge só para provocar, mas isso é importante que a gente diga. Quando a gente transforma a escola, reduzindo as barreiras, por exemplo, para alunos com deficiência, nós podemos reduzir essa redução de barreiras, poderá, por exemplo, beneficiar alguém que trabalha na escola, ou até a própria comunidade no que se refere ao acesso físico-arquitetônico. Não só uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, usaria uma rampa. Uma senhora de idade com limitações motoras também poderia se beneficiar do uso de uma rampa. Perceba, a gente pensou a rampa para quem tem deficiência, mas outras pessoas se beneficiam. É isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa numa escola das diferenças. Por favor, próxima tela, acho que eu já estou chegando ao fim. Pensar a reestruturação de culturas políticas e práticas que respondam à diversidade de forma a valorizar todos igualmente. Ali é uma charge muito interessante. A gente fala de avaliação, mas a gente avalia todo mundo com diferentes talentos da mesma maneira, né? Ali nós temos o passarinho, o macaco, o pinguim, o elefante, o peixe, a foca e uma cabra, aparece lá no final. E o professor fala, olha só, você é justo, todo mundo vai fazer a mesma avaliação, subam na árvore. E é isso que a gente faz na escola, né? A gente avalia diferentes pessoas com diferentes talentos, diferentes capacidades da mesma maneira. E diz que foi inclusivo. Incrivelmente não foi inclusivo, né? A ideia pode ter sido, mas a execução não foi nada inclusiva. Por favor, próxima tela. Então, a Escola das Diferenças é aquela que articula a educação local às realidades globais, ou seja, é aquela que nos sintoniza com o mundo. Não que cria um dualismo. Por exemplo, eu outro dia ouvi, recentemente, no final de semana, eu não discuto política. Eu falei, como não discutir política se nós somos seres políticos? A nossa presença no mundo é uma presença política. Como não discutir? Uma coisa é não querer discutir política partidária. Ok. Agora, entender política apenas como partidarismo é um equívoco. Isso significa que a escola não foi capaz de nos ensinar o que é política, que a própria existência humana é uma existência política, né? Eu acho que ser professor é uma posição política. Vocês todos e todas poderiam ter sido o que quisessem. Vocês poderiam ter sido juízes, promotores, enfim, né, advogados, médicos. Vocês escolheram ser professores e professoras. Isso é uma posição política, tá claro? Então, nesse sentido, a escola precisa reconhecer essa potencialidade. Próxima tela, estou chegando acho que no fim. A escola precisa enxergar as diferenças entre crianças, jovens e adultos como recursos de aprendizagem. Nós temos muito a aprender uns com os outros, sobretudo enriquecidos pelas diferenças humanas. Criar ambientes plurais significa enriquecer processos de aprendizagem pela presença das diferenças ali materializadas. Isso é muito importante, porque isso é o princípio que rompe com a ideia de que escola especial é melhor para todos, pelo menos para todos com deficiência, por exemplo. Isso é um equívoco. As pesquisas há 30 anos revelam que a escola especial, embora tenha sua importância, ela não é um ambiente mais enriquecido pela pluralidade para tornar crianças, jovens e adultos com mais recursos à sua aprendizagem. Próxima tela. Nesse sentido, a Escola das Diferenças reconhece o direito das crianças e jovens a uma educação de qualidade, e não é qualquer qualidade, é uma qualidade socialmente referenciada, o que a sociedade quer, né, para aquela comunidade como escola. Por favor, próxima tela. E, por fim, eu acho, enfatizar o movimento de comunidades e valores escolares como as conquistas. Os desafios existem, são muitos, múltiplos, mas nós também temos que reconhecer que temos méritos. E essa escola, por mais contraditória que ela seja, e isso é importante que eu diga, ela é uma escola da modelagem de pessoas, ela é uma escola do aprisionamento de consciências, mas mesmo assim, as pessoas são capazes de se diferenciar, apesar de terem passado por essa escola. Vejamos todos e todas que aqui se encontram. Nós passamos por essa escola, mas eu acredito que todos e todas aqui presentes se tornaram professores e professoras porque tiveram a possibilidade de uma educação emancipadora. Então, contraditoriamente, nessa escola da modelagem de pessoas, que existe o aprisionamento, também existe a liberdade, né? Sobretudo naqueles e naquelas que buscam, né, transcender o modelo de escolarização. Por favor, acho que agora deve ser a última, imagino. Alimentar relações mutuamente sustentáveis com escolas e comunidades. Ok, já tinha dito isso, por favor. Reconhecer que a inclusão e educação é um aspecto da inclusão social, já havia dito também isso. Estamos chegando ao final, pelo tempo que me resta, 1 minuto. E aí,
eu pergunto a vocês, já abrindo a oportunidade, se houver tempo, para que vocês perguntem o que desejarem. A quantas andamos em relação a estes desafios? Sobretudo pensando na realidade de Mangaratiba, né? O que eu falei, repito, são resultados de investigações, de pesquisas, e se inspiram em realidades escolares existentes. Nada disso aqui é teorização. Tudo que eu trouxe são reflexões construídas a partir de escolas existentes na realidade brasileira. E isso fique claro. Não são teorizações, não são ideias. Essas questões, em algum momento, foram ideias, mas elas foram empiricamente identificadas a partir de processos de pesquisa. Então, como é que a gente faz então com a realidade de Mangaratiba? Fica a provocação para todos e todas e todos, a partir do que eu expus. Pode passar, Dan, tem um agradecimento pelo tempo que vocês me ouviram, 1h20 aproximadamente. Aí está o nosso site, meu e-mail, o Instagram, o Facebook. Se vocês querem continuar dialogando com a gente, aprendendo coisas interessantes que nós estamos desenvolvendo aí nas diversas redes, sigam o nosso Instagram, sigam o nosso Facebook, é só ir lá, seguir no Instagram, no Facebook é só adicionar. Nosso site tem muito material, a gente tem uma biblioteca virtual, e eu quero deixar como última tela, essa agora sim é a última tela, por favor, um agradecimento especial à querida professora Mônica Pereira dos Santos, que tem sido uma fonte de inspiração para o nosso laboratório aqui na Rural, quando ela volta da Inglaterra, depois do seu mestrado e doutorado, trazendo para o Brasil a perspectiva de inclusão em educação, que é uma ruptura. Eu vejo como uma ruptura a essa perspectiva de educação inclusiva, que entende inclusão apenas como um movimento para a pessoa com deficiência. E pensar em inclusão em educação é pensar tudo isso que eu disse, é pensar uma mudança conceitual de escola, de escolarização, de aprendizagem, de avaliação, de formação, que me parece, eu não sei, tenho dúvidas, mas eu não sei se o sistema educacional brasileiro está preparado para essa conversa. Eu estou tendo aqui com vocês, mas eu acredito que se eu fosse ter essa conversa, por exemplo, em nível sistêmico, se eu fosse a Brasília, né, convidado para falar lá com, né, o Ministério da Educação, seja qual fosse o governo, isso não depende, sobre essas mudanças, eu não sei se eu seria tão bem recebido, porque é uma ruptura, e toda ruptura, lembra daquilo? Provoca medo, e o que provoca medo nos causa estranhamento, e a gente prefere viver numa zona de conforto. Por mais que essa zona de conforto já tenha se revelado esgotada, como, por exemplo, a escola tradicional, ou melhor dizendo, né, na verdade, ela é instrucional, ela não é tradicional. A escola instrucional brasileira. Gratidão a Dan pelo apoio, gratidão a Priscila, desculpe o tempo, porque eu falo muito mesmo, mas eu acho que é uma oportunidade incrível de compartilhar algumas reflexões e eu só, né, teria esse momento. Gratidão, meu querido. Que fôlego para falar para a gente por mais de 1 hora. Sem interrupção. A gente não teve pergunta, mas teve a gente teve algum posicionamento em concordância com o que você está falando. O Gessé Gonçalves, pelo menos é o nome que aparece ali para a gente, eu não sei se a pessoa está usando o computador de outra pessoa, mas ele diz o seguinte: verdade. E hoje as escolas proíbem o uso do celular em vez de incentivar o uso para fins de crescimento educacional, oferecendo recurso para o mesmo. O que acontece, Alan, é que você falou tantas coisas que contribuem para esse caminho da escola, para democratizar a educação, né? Mas a gente teve a pandemia para fazer uma ruptura com essas barreiras da tecnologia, e muitos dos professores superaram isso e foram muito além, mas outros tantos levaram para a aula online, para a aula virtual, a mesma metodologia que se usava já no presencial, sem sucesso. Olha, Alessandra, isso é tão verdade que outro dia eu estava assistindo uma live do professor José Pacheco, que é alguém que eu tenho profunda admiração, está no Brasil, né, há alguns anos, e ele tem uma experiência muito interessante, né, no que se refere à estruturação lá da Escola da Ponte, que é uma escola que para mim é uma escola de fato inclusiva, no que se refere a pensar as demandas de aprendizagem de cada aluno, porque para mim a escola não é inclusiva, né, apenas quando ela pensa o atendimento das demandas de aprendizagem de alunos com deficiência.
Isso é isso que a gente precisa pensar, né? A diferença está materializada na sala de aula, independente da presença do aluno com deficiência. Eu sempre digo isso. Numa sala de aula, a gente tem alunos com diferentes origens socioculturais, econômicas. A gente tem alunos com diferentes perspectivas no que se refere à diversidade sexual, que é o que Cláudia vai falar, né, daqui a 2 dias. A gente tem alunos de diferentes tradições. Vejamos os alunos quilombolas, no que se refere, né, a um aspecto cultural, étnico. A escola está ali como o grande espaço enriquecido por essas diferenças. E a forma como a gente tem pensado a escola, de maneira geral, modela, né? No sentido de ignora, invisibiliza, homogeneiza isso, pasteuriza. Achei uma expressão melhor. Vai pasteurizando, vai apagando essas diferenças. Quando, na verdade, o enriquecimento está ali, presente, né? Se a gente considera essas diferenças como elementos substanciais para a aprendizagem, a gente chama um aluno quilombola para fazer uma apresentação com a sua comunidade, pega um aluno com deficiência, faz um trabalho em que as pessoas começam a reconhecer essas diferenças presentes no campo da deficiência. Então é isso. O que acontece é que a pandemia trouxe para a gente uma oportunidade que eu considero incrível de a gente ousar. Porque era inevitável. Durante muitos meses a gente ficou em isolamento. Hoje menos, mas durante muitos meses nós ficamos em isolamento. Ponto. E o que os professores, de maneira geral, fizeram? Mas eles também são vítimas, tá? No sentido do desconhecimento, tá? Porque tudo foi feito na simultaneidade, né? Como eu costumo dizer, o pleonasmo da simultaneidade ao mesmo tempo. A gente tinha que escolarizar, mas ninguém tinha uma formação para que, por exemplo, soubesse usar essas ferramentas tecnológicas. Eu também não sabia, mas eu fui aprendendo. E com isso, houve muita resistência por parte de grande parte dos educadores, mas também o que eu percebo é que na minha leitura hoje, Alessandra, nós nunca mais iremos escolarizar, pensando em processo de escola, né, ignorando a potencialidade das ferramentas tecnológicas. Agora, se a gente vai fazer do uso da tecnologia uma reprodução daquilo que nós fazíamos lá no presencial antes da pandemia, aí é uma outra discussão. Eu só sei que fazer da tecnologia e do computador uma expressão da continuidade daquela forma que nós ministrávamos aula antes da pandemia é negligenciar todo o potencial da ferramenta tecnológica. Você pode fazer coisas muito interessantes pelo computador. Eu acho que a tendência é a gente caminhar para o híbrido, né? Ter o tecnológico com o presencial, porque, gente, é maravilhoso você ter a oportunidade de dialogar com gente de tudo que é canto do mundo, né? E que presencialmente isso não aconteceria. É maravilhoso você ter a oportunidade, como eu tive, ministrando aula na Rural, de ter alunos fazendo coisas incríveis. Foram chat, eles usaram princípios da metodologias ativas, que, nossa, foram maravilhosos. Grupo de WhatsApp, troca vídeo, troca filme, produz material audiovisual, compartilha. Gente, é reconhecer que a aprendizagem não se dá apenas na sala de aula, né? Agora, é muito tensionado isso, né? Eu tenho colegas na universidade que acham que isso é uma ameaça ao exercício da docência. E eu respeito essa posição, né? Eu não entendo a tecnologia como substituível ao humano, né? Eu entendo a tecnologia como extensão dos braços humanos, né? Então, assim, eu me sinto instigado e desafiado com as tecnologias a tornar as minhas aulas mais atrativas. Agora, não pode ser uma aula que eu chamo de locução de rádio, em que eu falo, tá todo mundo com as telinhas fechadas, e eu falo, como eu fazia lá no presencial, mas no presencial tinha interação, né? Então, de fato, é um momento aí de possibilidades, mas também de tensionamentos. Exatamente. A gente teve mais contribuições. A Mona Lisa de Jesus falou para a gente que as escolas deveriam disponibilizar o acesso à internet, laboratórios de informática e afins. Sem dúvida. Tudo evolui. A engenharia, a ciência, mas o nosso ensino nesse sistema está ficando ultrapassado. Eu acrescentaria que já está ultrapassado. Já. A tecnologia não chegou nas escolas. E aí vem um outro ponto, né, Alan? O financiamento. A gente precisa de mudança e de ação, né? Tem que democratizar. Eu não acredito nessa possibilidade de uma educação híbrida inclusiva, né?
sem a democratização do acesso à internet, sem democratização do acesso aos meios de acesso à internet. Então tem que ter programas. Aí é política, gente. Aí é política de governo. Que tem que ser. Tem que ter uma política que, né, aprove para todas as escolas públicas do Brasil acesso à internet, que permita o acesso aos recursos que viabilizam chegar à internet, que sejam tablets, computadores, celulares. Nós precisamos do veículo. Se a gente quer, de fato, fazer inclusão digital, né, e pensando nessa relação com a educação democrática, significa tornar acessível para todo mundo. Então, assim, isso é política de governo, sim. Né? E é política de governo federal, porque município não tem recurso, infelizmente, para fazer isso. Né? Tem que ter uma política de fomento à inclusão digital nas escolas. E me parece que esse é um desafio, né? Sobretudo nesse momento histórico que nós vivemos. Porque, assim, nesse momento histórico que nós vivemos, me parece que as políticas têm sido muito mais de reforço à exclusão do que à inclusão. Então, assim, e aí é difícil, né? Como convencer, né, por exemplo, o Ministério da Educação de que só é possível fazer educação, né, com inclusão digital, viabilizando o acesso democrático à internet e aos meios tecnológicos que permitem usar a internet. Sem isso não é possível pensar numa educação híbrida que atenda às diferentes demandas desses alunos. Então é um desafio, não é fácil. Mas é isso, nós estamos aí, né, na luta. O que parece, né, é que as causas da segregação a gente já conhece. Agora a gente precisa superar. Pois é. A gente precisa de vontade política para avançar nisso, né? A gente tem aqui a contribuição também de mais pessoas. Tem um remetente desconhecido que diz o seguinte: Alan, eu gostei muito da sua fala sobre o preconceito. Acrescento que o professor ou o profissional da educação que se mantém omisso ao presenciar o preconceito dá forças ao agressor, ao opressor, reforçando assim a exclusão. Não podemos nos omitir diante da exclusão e do preconceito. Olha. E fui eu, Alê. Se eu tô escondida, eu não sei por que não. Tá desconhecido. Ih, eu tô aqui só escondidinha, então. É verdade. Isso em relação a qualquer grupo que vivencia alguma situação de vulnerabilidade. Esse final de semana, eu assisti uma série da Globoplay chamada Tangente. Maravilhosa série, assim, são, sei lá, 6 episódios, se não me equivoco. E nessas histórias eram todos mulheres e homens transgêneros, né? E uma coisa que me soou assim muito recorrente, me soou não, é evidente, era recorrente. Todos sofreram muito preconceito na escola, todos, assim, independente se eram homens trans ou mulheres trans, né? Inclusive, o primeiro episódio foi o que mais me marcou, porque é a história de uma mulher transgênera, acho que o nome dela é Luísa, que é a primeira diretora de uma escola pública em São Paulo, na América Latina, que é uma mulher trans, né? E uma das coisas que me marcou muito foi a narrativa de um homem trans, acho que o nome dele era Igor, alguma coisa assim, Iago, que ele trocando, Danilo, trocando cartas com uma amiga na sala de aula, e porque a amiga havia mencionado questões relativas a sua relação afetiva com o mundo, e ela escreveu que ela se identificava, tinha conflitos em relação à sua identidade. E a professora pegou a carta, no momento em que a carta foi passada na aula. A professora, olha só, a professora pega a carta, lê a carta e fala, olha a atitude da professora. Isso não tem muitos anos, porque o Danilo deve ter no máximo 20 anos. Né? Então isso deve ter acontecido nos últimos 10 anos, entre os anos 2000 e 2010. Então a gente está falando de um momento em que essa discussão já estava muito presente. Tá? Não estou falando na década de 80. A professora fala assim, olha que interessante, gente, o Danilo está compartilhando uma carta aqui que é de interesse coletivo. E ela lê o conteúdo da carta para a turma inteira, expondo o Danilo. E aí ele passa a ser alvo de preconceito, de bullying, de tudo que vocês podem manifestações preconceituosas. Isso é inadmissível. Isso é inconcebível. Né? Perceba, talvez o momento em que o rapaz estivesse trocando a carta não fosse oportuno, era durante a aula. O que a professora deveria ter feito? Deixa eu ver a carta. Leria a carta e fala assim, depois nós vamos conversar. Ok, e conversa-se privadamente. E expor o aluno
É a pior hipótese possível, porque é fomentar o preconceito. Então, assim, isso é assustador, porque a gente está vendo isso hoje. Isso aconteceu talvez há cerca de 10 anos. Mas eu tenho narrativas no meu grupo de pesquisa, você sabe, Alessandra? A gente tem narrativas de preconceitos inúmeros em relação à população LGBTQIA+, em relação a pessoas com deficiência. Vejamos aí os vídeos do TikTok, né, do Ivan Baron, que é um rapaz com paralisia cerebral, que o tempo inteiro está desconstruindo os preconceitos, né, os capacitismos em relação às pessoas com deficiência, né? Primeiro, ele fala muito sobre isso, que os professores olham para a cara dele e falam: ah, você é um coitado. Por que eu sou um coitado? Eu não estou entendendo o que você está me chamando de coitado. Então, eu acho que a melhor forma de combater o preconceito é conceituando. Então, os professores, não vai ser num passe de mágica que eles vão deixar de ter atitudes preconceituosas. Primeiro, eles precisam reconhecer que não estão imunes a ter preconceitos, a atitudes discriminatórias. Quando eles reconhecem que eles não estão imunes a isso, ninguém tá, nem esse que vos fala, tá? Qualquer pessoa pode manifestar alguma atitude preconceituosa. Outro dia eu tive uma atitude gordofóbica. Eu vi um vídeo no TikTok, eu falei: meu Deus, que mulher imensa. Aí eu parei e falei assim: pera lá, eu tô sendo gordofóbico. Então ninguém tá imune, tá? A ter uma atitude preconceituosa. Agora, isso é inconcebível no exercício. Sobretudo, é inconcebível de qualquer maneira, né? Porque significa negligenciar a humanidade do outro. Mas no exercício profissional da docência, é o profissional que está em atuação. E ter uma atitude discriminatória na sala de aula pode ser uma sentença na vida de um aluno, de uma aluna. Porque ela pode o resto da vida sofrer em função dessa atitude discriminatória. Nesse vídeo, nessa série Transgente, eu ouvi muitas narrativas de homens e mulheres trans que foram traumatizados por atitudes discriminatórias na escola. Então, gente, é muito importante que a gente tenha muita clareza sobre o exercício da nossa docência, um exercício democrático, plural, acolhedor, humano, para que a escola das diferenças se materialize. A escola das diferenças deve começar, sobretudo, numa postura humanizadora do docente. E acredito que sobre esse tema, Claudinha vai falar brilhantemente na quinta-feira, porque ela é uma especialista nesse tema. Então, Alan, nós temos mais posicionamentos aqui, mas nós temos duas pessoas com a mão levantada. Então, vou dar oportunidade a elas, porque o tempo está voando. Priscila, eu acho que é você, né? Só para eu acrescentar, aí, Alan, por isso que nós convidamos diretores escolares, orientadores educacionais. Quando o aluno passa por uma coisa dessa, aí a gente não entende por que tantos jovens se suicidando. Por que os jovens estão se automutilando? Por que estão depressivos? Por que estão agressivos? Por que um jovem está sendo agressivo em sala? Ah, ele é agressivo, ele nasceu assim, não é? Então, por isso que nós convidamos os OEs, porque eles lidam com os alunos que estão com um comportamento inadequado. Esses alunos que precisam da nossa atenção, por que eles estão com esse comportamento? O que esse aluno está sofrendo? O que está acontecendo ou com ele, dentro da casa dele, ou na sociedade, ou dentro da escola dele? Até com o professor dele, nem com os alunos, que foi o caso que você citou. Por isso que a gente pediu para esse público aqui específico estar presente nos 3 dias. Porque o diretor, o orientador educacional, principalmente, eles vão lidar com essas questões. A gente precisa rever os nossos conceitos também. Como que a gente lida com isso tudo? Então, obrigada, Alan. Nada. Perfeito. Tudo que você falou foi extremamente... Foi maravilhoso. Eu atuei como orientador educacional durante um tempo nessa minha trajetória, né? Na verdade, foi a minha primeira formação de especialização, né? Me formei como orientador, artigo 64 da LDB, né? Que você podia ser licenciado em qualquer área e fazia pós em orientação, e eu fui atuar como orientador, né? E eu digo que o trabalho do orientador não é um trabalho fácil, né? Porque a gente lida, de maneira geral, não apenas, mas sobretudo com conflitos. É o tempo inteiro conflito. Eu só queria sinalizar um exemplo que eu vivenciei, eu falo muito sobre isso, que eu tinha, numa das escolas que eu atuei como OE,
eu tinha um aluno que, gente, o garoto era muito atentado, assim, mas ele era muito, assim, ele tava, sei lá, naquela antiga, né, 5ª série, transitando pra 6ª, alguma coisa dessa ordem. E ele era muito levado, mas muito, assim, ele era, enfim, uma criança muito, muito agitada. Aí a gente começou a rotular, né, porque primeiro, esse menino tem hiperatividade, esse menino tem algum problema espiritual, a gente pensa em todas as alternativas. Aí, depois que a gente foi fazer um trabalho direcionado, tinha uma psicopedagoga na escola, né, eu como a gente foi tentar entender quais eram as demandas desse aluno. E uma das coisas que a gente descobriu, né, fazendo uma avaliação, uma anamnese com a família, a gente chamou a família para conversar, é que esse menino tinha fortes indicadores de altas habilidades. Por quê? Porque embora ele fosse muito atentado, ele tinha um desempenho escolar maravilhoso. E os professores diziam, vou reprovar você, e não conseguiam, porque ele tinha uma memória brilhante, ele era muito criativo. E a gente conseguiu entender que aquela indisciplina que ele apresentava tinha íntima relação com o ambiente da escola que não desafiava ele. Então, como ele era muito inteligente e tudo ele aprendia de maneira muito fácil, ele perturbava a aula inteira. Né? E aí isso foi muito bom, porque o que acontece? De maneira geral, o que nós faríamos? Nós rotularíamos. Esse garoto é uma peste, é um demônio, rotula, exclui, segrega. Né? Quando na verdade eram as aulas que não eram suficientemente desafiadoras para ele. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a oferecer para ele outras alternativas. Além do trabalho que se desenvolvia na sala, a gente fez um trabalho de enriquecimento curricular fora da sala de aula e lançava desafios que ele levava para a sala de aula para provocar os alunos da turma. E ele virou monitor de algumas disciplinas. Gente, ele mudou. Então, assim, muitas vezes o comportamento do jovem, da criança, é um reflexo de um socorro. E o que a gente não deve fazer é o que, de maneira geral, os professores, né, que não conhecem essas demandas específicas, fazem, é rotular. Esse garoto não quer nada. Esse é o pior processo, porque é reforçar processos de exclusão. Porque a gente precisa entender quais são as demandas dele, seja qual for a natureza. Porque assim como foi uma questão de altas habilidades desse aluno específico, pode ser, por exemplo, um problema de transtorno afetivo, de autoconceito, de interação social com os colegas. Porque assim como apresenta-se a indisciplina, também pode ser a timidez. Pode ser a apatia, ele não interage, não tira boas notas. Então é um trabalho cada aluno é um trabalho de investigação. E isso, numa perspectiva da escola plural, inclusiva, democrática, todos e todas são importantes. Não pode deixar ninguém de fora. Não tem como deixar ninguém de fora. Senão não tem inclusão. Você deu 2 exemplos, Alan, do aluno como recurso para o professor. Sim. Infelizmente, no primeiro exemplo, a professora não soube utilizar o recurso, o maior recurso, o melhor recurso que ela tinha em sala de aula para debater várias questões de uma só vez. Eu vou ler rapidinho aqui, Alan, as considerações de algumas pessoas, vou ler direto, porque o nosso tempo está já apertado, Verônica Castilho, nossa colega lá do LEPED e daqui, ela diz que dentro de uma perspectiva de discurso hegemônico, nós criamos expectativas engessadas e a partir daí deixamos de ver e investir nas potencialidades e possibilidades. A Bianca Massana diz, Alan, mais uma vez você foi perfeito, coerente em suas colocações e provocações. Loureiro diz que estamos parados no tempo. A Mona Lisa de Jesus diz que a educação precisa evoluir. A educação pública brasileira exclui. Diz que, infelizmente, não é agradável aos políticos um povo bem esclarecido. E a Mônica Abraão diz que, na verdade, nós falamos muito em inclusão, mas não temos apoio nem a reciprocidade da família e da própria escola. Mas sigo tentando e fazendo o que posso, mesmo sem apoio. E aí são todas as questões de desafio que a gente enfrenta todo dia, na escola e na vida. Tem a Solange, que está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Solange? E depois a gente lê tudo, muita gente te parabenizando. Mas Solange vai falar? É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ver o Alan e poder assistir. Vivenciei o ano de 95, não em BH,
mas no interior, que foi Itaiomi. É Minas Gerais, perto de Valadares, e a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso desse jeito. Eu vivi na pele o ciclo, né? O entender por aonde o arroz é plantado, por que tem que ficar cheio d'água. E isso em BH não era interessante, não tinha essa plantação lá. Hoje eu trabalho na Escola Municipal Batatal, e eu digo para as pessoas em todos os lugares que eu falo Batatal, eu digo que não deveria ser Batatal, deveria ser Bananal, porque a gente tem muita banana, entendeu? O significado, o que eu estou ali, por que eu estou ali. E assim, tudo isso, hoje eu já passei eu estou com 57, vivenciei todo esse momento que você falou, Darcy Ribeiro, Brizola, né, com as escolas, esse momento todo, realmente, né, você fez com que nessa palestra eu pudesse fazer uma retrospectiva de toda a minha vida. Hoje, né, eu vejo algumas pessoas dizem assim para mim, nossa, mas você, ou não dizem, falam, né, você fala demais, Solange, eu tô achando, amei você dizer que você fala muito também, sabe, a luta. Por que hoje querem tirar o PPP e botar só PP? Por que não pode continuar o político junto da gente, sabe? São algumas questões, e assim, já vou seguir você, não te sigo, não te seguia, mas estarei realmente, foi dentro daquilo. Hoje nós falamos, escola de paz. Eu participei como mãe, porque minha filha estava com 10 anos nessa época, de realmente uma escola de paz. E eu tive o prazer também de conhecer o professor Pacheco, que amo de paixão. Falei para ele que eu tinha que tirar foto, né? Porque essas coisas de ídolo a gente tira foto. Tive no 360 com ele, e eu vou dizer para você, o ideal de escola, mas não é o real. Não é. E dói às vezes quando a gente quer, né? Os professores aqui colocaram as suas aflições na descrição. A Alessandra também falou algumas coisas, e às vezes dói realmente a gente saber que até poderia fazer mais, mas aí o governo, que eu digo assim, o governo lá de cima, né, um pouquinho, né, o federal, acaba limitando até o que o município poderia e gostaria de fazer. E aí a gente fica bem triste. Vou parar de falar, senão vão me expulsar já da reunião. Obrigada, beijos, beijos. Então, gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui com a gente, né, até o final. Aqueles também que, infelizmente, não puderam ficar, mas participaram a maior parte do tempo. Alan, a nossa eterna gratidão pela sua contribuição, pelo seu compartilhamento de conhecimento, pela sua parceria, pela pessoa incrível que você é. Obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, equipe da Superintendência. Obrigada, Secretaria de Educação. A gente vai encerrando por aqui, mas fica o convite para participar com a Priscila Bahia amanhã, com a Cláudia Reis e com o Ivo na quinta.